Bom. Estamos ao vivo, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite, Aura. Boa noite, Gabriel. Eu sou a Thelma, sou da Associação de Pós-Graduandos aqui da Unesp de Rio Claro, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre a pós-graduação dentro desse governo de desgoverno, né? Então, a nossa live tem o título Para onde vai a pós-graduação no Brasil? Consequências da política para a universidade pública. E nós temos aqui a professora Áurea e o Gabriel. A professora Áurea é daqui da casa, da Unesp, professora de Políticas Públicas, e o Gabriel é da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Antes da gente começar, eu gostaria de falar que eu estou muito feliz com vocês dois aqui, porque além de eu ter uma amizade com vocês, né, vocês representam assim, uma coerência, porque a Áurea ela é pesquisadora, mas ela é uma coerência entre a política, entre a pesquisa, entre a prática. O Gabriel também é dessa mesma linha, que a gente discute as questões das universidades, mas muito além das questões das universidades, né? A gente discute um projeto de sociedade onde caiba todos nós, sem exclusão, sem a banalização da vida. Então, eu fico muito feliz, e nós vamos começar agora a live, vamos começar com a professora Áurea, vai falar um pouquinho da política em nível macro, e depois vem o Gabriel falando um pouquinho da pós-graduação. Em geral, né, ele vai dar as contribuições. Então, professora, por favor, pode começar. Muito obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço aí a honra de estar servindo, né, a Associação de Pós-Graduação, sempre que a gente está aqui colaborando com lutadores, né, com organizações independentes e lutadoras, é sempre uma honra muito grande para a gente, e uma tarefa, né, a Thelma, ela me deu uma tarefa, assim, difícil, né, porque trago notícias ingratas, né, isso que é a tristeza, né. Ela, conversando comigo, falou, olha, procure fazer um breve balanço do governo Bolsonaro no que tange ao ensino superior. E que tarefa triste, né? Então, me encarregou aí de tristes notícias. Então, vamos lá tentar colaborar aí do jeito que é possível, né? E tentar terminar com um pouco de otimismo, vamos ver. Bom, eu vou me fundamentar em dois autores para fazer as minhas hipóteses, que é o Trotsky e o Gramsci, né? Trotsky fala uma coisa muito interessante e muito impactante também, que cada classe social tem sua ética, né? Isso é uma coisa forte, né? Então, não existe uma ética universal ou um belo universal, existe uma ética de uma classe, um belo de uma classe, né? E o Gramsci vai complementar dizendo que todo Estado é um Estado ético, e esse Estado ético, ele é um grande educador, né? Porque ele vai orientar as ações das instituições sociais que são ligados a ele, que são braços da sociedade política e da sociedade civil. Porque as instituições sociais, a educação, a justiça, a saúde, a cultura, elas são instituições que são braços, né, que têm a participação da sociedade política, do Estado, do aparelho de Estado, e tem também aí a participação da sociedade civil, que somos todos nós. Então, a partir desses dois fundamentos, eu vou fazer uma hipótese de que a crise do Estado capitalista, ela, enquanto modelo falido, vai instituir uma forma de operar em todas as instituições, né? Então, dessa maneira, ela vai educar toda a sociedade e suas instituições sociais para um determinado funcionamento, né, segundo uma ética própria, que é a ética aí do capitalismo. E essa ética não coincide com a ética da classe trabalhadora. Então, trocando em miúdos, a gente vai ver todo um aparelho de Estado operando e elegendo como certo e como errado valores e prioridades que não coincidem com aqueles valores, aquelas prioridades que são vitais para a classe trabalhadora. Então, a partir dessa hipótese, eu vou pensar o ensino superior para a classe trabalhadora, agora, né? Então, qual que é o problema? O
O problema é que a atuação das universidades na conjuntura do Covid, ela está se dando conforme a ética do Estado mínimo neoliberal. Não foge disso. Então, o que isso significa? O que é um Estado mínimo neoliberal? Ele é mínimo na aplicação de verbas para políticas sociais, ele é monetarista, né? Ele visa eficiência e eficácia, né? A inovação, o desenvolvimento sustentável. Então, mesmo antes do Covid, mas nessa conjuntura, se aplica esse tipo de critério como critério de verdade para se tomar decisões sobre o ensino superior. E é interessante como a gente vai avaliando a concretude das coisas, e isso vai se verificando como dado da realidade, né? A segunda questão que eu queria colocar é da própria democracia representativa burguesa, né? A gente vai sentir que nos colegiados se reproduz o discurso das instâncias centrais, se cimentam consensos que são fabricados, na forma de resoluções que são revogadas, que são propostas, depois são revogadas de novo, né? Resoluções que não se preocupam com a garantia de direitos dos alunos, dos funcionários, dos professores, né? Iniciativas que legalizam práticas fraudulentas, colocam em funcionamento o capitalismo acima da vida como um valor, né? Então, todos esses elementos a gente vai identificando nas legislações, nas iniciativas que as universidades têm tido, não só para tratar da questão da pandemia, como também para tratar de outras questões, né? Um exemplo disso é a questão, por exemplo, da permanência estudantil. Num primeiro momento, né, a permanência estudantil era vetada para aqueles alunos que optassem por suspender as aulas por não terem condição de frequentar essas aulas. Isso está errado. Isso está errado. Mas, mesmo assim, teve essa discussão. Em algumas universidades, isso foi combatido por causa da organização dos alunos, né? E aí, então, a gente vê alguns consensos fabricados que se tornam uma ética e que é reproduzida. Uma delas é aquela máxima bolsonarista, né? O Brasil não precisa parar, não pode parar. Não precisa parar, não, né? O Brasil não pode parar. E a gente vê isso reproduzido no discurso de muitos professores, dos gestores da universidade. A universidade não pode parar. A USP não pode parar, a Unesp não pode parar. E esse não pode parar é nem para refletir, nem para planejar o futuro, nem para assumir outras funções extensionistas, como informar a população sobre a importância de ficar em casa, né? Então, a universidade, ela está funcionando remotamente, porque não pode parar. É como se a gente estivesse trocando os pneus com o carro andando. Eu, como professora, me sinto assim, trocando pneu com o carro andando, né? Não se pode parar para fazer uma reflexão sobre as consequências imediatas para os alunos, para os professores, para a sociedade, para todo mundo. Será que o que a sociedade precisa de nós agora é que nós façamos a universidade funcionar a qualquer custo, né? Uma estratégia é a imposição do ensino remoto como solução única. E o outro consenso fabricado é que é quase a mesma coisa que dar aula, né? Não é tão bom, mas qualidade é um luxo em tempos de pandemia. É uma irresponsabilidade pensar em educação com qualidade em tempos de pandemia. Isso também é um consenso fabricado, né? O importante é o quê? O fluxo de alunos? É a fabricação de um novo normal a qualquer custo? É vender para as pessoas a sensação ilusória de que elas continuam estudando, que tudo continua acontecendo? O novo normal? O que é esse novo normal? Né? Eu acho que a gente está vendo uma situação nova. Normal nunca. Para aquilo que é novo na nossa vida se tornar normal, tem muito tempo e muitas mediações. Não é uma palavra de ordem que torna as coisas novas normais na nossa vida.
né? Por isso que nós precisamos de tantos rituais para passar de uma situação da vida para outra. Outro consenso que não é a situação que está atropelando a democracia, mas que não são as pessoas que estão sendo autoritárias, mas que é a situação que impõe iniciativas antidemocráticas como o único caminho possível. Então, não são as pessoas que são antidemocráticas, é a situação que é antidemocrática, é o vírus que é antidemocrático. E aí, em nome disso, se produz consensos urgentes, e quem é contra está de má vontade, é irresponsável, né? Então, as pessoas são atropeladas. O que tem que prevalecer é o benefício da maioria, mesmo que seja destituindo os direitos e garantias de uma minoria, mesmo que seja massacrando as necessidades de uma minoria, a qualquer custo. Que democracia é essa? Né? Que não é inclusiva, né? Não é inclusiva. Então, eu estou vendo alguns desses eventos, esses consensos fabricados, penetrando nos discursos, né, e convencendo. E isso me deixa muito preocupada. E foi então que eu tive aí o pensamento de revisitar um pouco esse governo Bolsonaro para o ensino superior e ver o que está sendo, o que tem sido feito. Porque às vezes a gente cai na esparrela de falar, o Vélez não fez nada, o Weintraub não fez nada pela educação. Pior que fez coisas que são nocivas, que são ruins. Porque quando a gente fala, não fez nada, parece que a gente meio que absolve a pessoa pela incompetência, né? Mas não, ele fez sim. Fez coisas e deixou marcas que estamos aí tendo que lidar com elas. Uma das questões, por exemplo, é que até 2018, da governo Temer, a gente teve um investimento de 31,6 bilhões para o ensino superior, sendo que 19,9 bilhões foi para financiamento do FIES, né? O FIES é um sistema de financiamento público do ensino superior, pago, né? Então, com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, se oferece aos alunos um empréstimo para eles aplicarem esse dinheiro para fazerem cursos em universidades privadas e depois eles devolvem esse dinheiro. Foi uma ideia aí do Fernando Henrique Cardoso. Então, dos 21 bilhões para o ensino superior, 19,9, quase 20 foi para o FIES. Quando foi aí em 2019, já governo Bolsonaro, porém, orçamento no governo Temer, né? A gente teve aí 29,6 bilhões sendo aplicados na educação. Não, na verdade foi governo Temer, 2017, 21 bilhões aplicados no superior. 2018, era orçamento Temer, governo Bolsonaro, 31,6 bilhões aplicados em educação, sendo 19,4 bilhões para o FIES. E 2019, o ano passado, a gente vai ter aí 37 bilhões, 33,7 bilhões, 29,6% das verbas para educação, sendo aí federais, né, sendo aplicadas aí para o ensino superior. Agora, 2020, de 33,7 bilhões, caiu para 33,1 bilhões, né, então já teve uma queda aí no investimento para o ensino superior. E quem é que está sendo administrando, né, essas verbas, essas políticas? O time que o Bolsonaro montou. Para o Ministério da Educação, ele chamou o Ricardo Vélez, um colombiano naturalizado brasileiro, que ficou 3 meses. Esse realmente não fez nada.
A única coisa que ele fez foi aí nomear o secretário de ensino superior, o Arnaldo Barbosa Lima Júnior, que é, por sinal, um economista, e colocar na CAPES o professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, que é o ex-reitor do Mackenzie. Então, além de guiar, né, políticas para o ensino superior público, para a CAPES, com cabeça de gestor de universidade privada, ainda por cima, o Aguiar Neto publica, dia 24 de janeiro, um artigo na Folha de São Paulo online, fazendo a defesa do criacionismo. Então, esse aí foi um dos primeiros escândalos, né? Bom, na sequência, a gente vai ter aí de abril de 2019 a junho agora, 1 ano e 2 meses, a gestão do Weintraub, né? Que já ele entra em abril no poder e em 2 de maio já anuncia contingenciamento de 30% das verbas discricionárias. O que significa isso? Que do montante total da verba para a universidade, tem uma verba que é obrigatória, que não pode sofrer contingenciamento, porque é pagamento de pessoal. E existe uma parte da verba que é discricionária, que é onde a universidade, exerce o seu direito de liberdade, de autonomia de gestão financeira. Na verba discricionária que a universidade pode escolher onde ela vai fazer os seus gastos. E, é claro, dentro da verba discricionária, tem gastos com água, com luz, com limpeza, com telefone, com infraestrutura, né? Vocês terem uma ideia, o Weintraub tirou 5,8 bilhões desse dinheiro. Então, para a soma total das universidades, o que aconteceu? Houve universidades que perderam até 50% de verba discricionária, porque houve universidades, né, que perderam mais e outras que perderam menos. Então, aí ele vai para a imprensa, coloca aquela caixa de bombons para tentar fazer uma explicação didática, tentando insinuar que a gente não entendia nada de economia, que ele estava certo, né? Mas ele fez assim um grande prejuízo, né? Bom, depois ele acabou sendo obrigado a voltar atrás. Em setembro, outubro, ele retirou esse contingenciamento. Em maio, nós fomos às ruas, né, apresentar para a sociedade, a universidade, ou reapresentar, dizer que viemos. Então, a pressão popular foi muito grande. Então, conseguimos aí reverter esse quadro. Eu até trouxe alguns dados aqui. A Universidade do Sul da Bahia perdeu 54% da verba discricionária. Dourados, 49%. Mato Grosso do Sul, 52% da verba discricionária. Então, ele interferiu frontalmente na autonomia das universidades de gestão financeira. Ele atacou esse direito constitucional. Portanto, ele tomou uma medida inconstitucional. Depois ele retirou 819 milhões de verba da CAPES. E aí foi aquele Deus nos acuda, que muitos alunos ficaram sem bolsas, né? Até o nosso programa perdeu bolsas também nessa situação. E dia 17 de junho ele vai lançar o programa Futurice, que ficou em consulta até agosto. Falo que é a democracia do serviço de apoio ao consumidor, né? A democracia do saque. É uma democracia que ele expõe o projeto, fica lá, você dá palpite, eles recebem os palpites e aproveitam o que eles querem, o que eles não querem, eles jogam fora. Então, só para dar uma cara, né, de democrático, coisa que não é. Bem, eu peguei uma análise preliminar do Futuris, do Roberto Lerrer, que é uma análise muito, muito interessante que ele faz, né? Fiquei pensando, se a preliminar é assim, você imagina a análise profunda que esse importante autor da Universidade da Paraíba faria, né? E deve ter feito realmente. O que ele vai mostrar? Que o Futurice, ele vem para consolidar
uma tendência de mercantilização, privatização e financiarização do ensino superior. Sobre mercantilização, privatização, eu tenho falado em algumas lives também, o que significa isso mais detalhadamente. Mas se a gente olha o texto da lei, é possível você identificar assim. Essa proposta está tramitando na Câmara, entrou dia 27 de maio agora, de 2020, e acho que se não fosse a pandemia, a gente estaria nas ruas contra o Futurice, porque o Futurice é a pá de cal mesmo na área de humanidades, né? Ele é por adesão, o Futurice é como reúne, né? A universidade pode aderir ou não, mas eles fazem uma propaganda de que aquelas universidades que não aderirem ao Futurice estão fadadas ao fracasso, né, total. Estão perdendo o bonde da história, né? Eu tenho uma professora amiga minha, maravilhosa, que fala que tem certos bondes da história que é melhor a gente não pegar. Maria Aparecida Segato, né? Então, esse é um bonde que é melhor a gente não pegar. Incentiva os eixos, né? São o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento integrados ao mercado. Essa legislação, ela exigiu mudanças em 16 legislações brasileiras. O Lerrer aponta que é uma legislação muito mal escrita, completamente sem eixo, e realmente, se você pega a letra da lei, você vai ver que as coisas, os artigos são muito desconexos, né? Não existe um conceito de inovação, não existe um conceito de desenvolvimento, então fica muito difícil de entender. Bem, e aplica-se aí às universidades federais e institutos federais aí. É inconstitucional porque vai interpretar autonomia de gestão financeira como autonomia financeira. A partir desse equívoco, vai jogar as universidades para se autofinanciarem, para começar a captar verbas de fundos privados para poderem se financiar, né? Então, é bem complicado isso, né? Então, já tem uma inconstitucionalidade aí, porque as universidades, elas têm autonomia de gestão financeira dos recibos, dos recursos recebidos do erário público, e não autonomia para captação de verbas para se manter. Então, é a privatização mesmo das universidades. Dá para as universidades privadas direito de reconhecer diplomas estrangeiros, abre 2 entradas nos hospitais universitários, uma entrada para quem tem plano de saúde e uma entrada para quem é do SUS, né? Então, isso é uma questão também bem complicada. Em relação aos professores, destrói o RDI-DP, estabelece prêmios e incentivos para os professores, transforma os professores em empreendedores e captadores de recursos, isso já existe, essa pressão, mas legaliza isso, né? Penaliza os maus gestores, as pessoas pela gestão. Tem um discurso muito articulado com essa lei agora nova aí de priorização de bolsas do CNPq e do FINEP, voltadas para inovação e desenvolvimento sustentável. É muito afinado os 2 discursos dos 2 textos, né? Legitima pessoas de notório saber, né? A revelia de qualquer discussão de carreira docente. Então, é muito sintomático, né? A gente ter a escolha de um ministro que mente no currículo, né? E é interessante também que esse ministro Dacioli tem mestrado profissional, com plágio, o Arnaldo Lima e todos os outros quadros têm todos mestrado profissional, não é mestrado estrito sensu, né? Então, são pessoas que já têm com essa cabeça mesmo, né, de pós-graduação que produz produtos imediatamente. Refuncionalizam as universidades, quer dizer, atribuem à universidade uma nova função, uma função que não é sua, né? Em vez de instância de criação de cultura, ciência, pensamento crítico,
dificultam assim, a aplicação de verbas em ciências humanas e privatiza a gestão. Parceria público-privada, terceirização de serviços, incubadoras, enfim, outras coisas. Bom, o Weintraub vai fazendo outras coisas, né? Em novembro de 2019, ele vai acusar a universidade de fazer plantação extensiva de maconha. Esse processo foi arquivado agora, dia 23 de março desse ano, ele não será penalizado. Em janeiro de 2020, incompetência na aplicação do Enem, né? E também fraude na escolha da empresa contratada para fazer todo o processo do Enem, resultou aí num problema grave depois de escolha de distribuição de vagas pelo SISU, todo mundo acompanhou isso, né? Em fevereiro ele vai colocar o Wagner Vilas Boas como secretário da Secretaria de Ensino Superior, é uma pessoa também que também tem mestrado profissional, é um contabilista, né? Dia 19/3, a CAPES altera as regras para concessão de bolsas e prioriza as áreas que não são de humanas, e dia 27 tem uma outra lei retificando que pode ter, sim, pesquisa de ciências humanas, desde que seja ligada à inovação, à produção de ciência e tecnologia. E aí, para fechar com chave de ouro, dia 18, um dia antes dele ser demitido, ele revoga a portaria de cotas aí no ensino superior. Então, a gente vê aí que essas políticas, elas aprofundam uma tendência de governos anteriores, né? Eu tinha até me preparado para falar um pouco disso, né, todo o processo político de privatização, de expansão privada do ensino superior no governo FHC. Depois o PT, a política do Reúne, que, apesar de ser uma política que fala de inclusão, que fala de permanência estudantil, ataca os direitos dos professores universitários, que também poderia ser aí motivo para uma live específica somente sobre esse tema. Então, a gente vê que a situação, o quadro é esse, sem muita expectativa para os alunos, né, que estão fazendo a pós-graduação hoje se inserirem no mercado de trabalho. E eu acho que a gente não deve ter aí uma postura resiliente diante disso, né? As notícias não são boas realmente, mas o neoliberalismo não pode ser visto só como um tempo de retração de direitos. Eu acho que a gente tem que disputar essa pauta neoliberal e transformar esse momento como um momento de disputa pela reconquista de direitos perdidos, né? Eu acho que a gente tem que refazer essa história. E, para além das perdas, a gente tem que ter uma agenda de luta por essa reconquista. Para isso, a gente vai ter que combater o nosso próprio positivismo, alunos da pós-graduação, né? E vamos ter que também investir, criar tempo para a gente atuar nas organizações coletivas, como as associações de pós-graduação e os sindicatos de professores, que, embora não nos rendam, né, pontinhos, atividades no currículo Lattes, são importantíssimas para manter a nossa própria sobrevivência como professores. Para que vocês não entrem na Universidade Federal e se deparem com uma situação que vocês vão ter um salário que vai ser composto por uma base e gratificações que você, quando aposentar, não terá mais essas gratificações, né? Então, tem muitas coisas aí, muitas lutas para serem lutadas, e meu tempo já está acabando, né? E eu acho que a gente pode depois, no momento aí do diálogo com os ouvintes, aprofundar um pouco essa questão da precarização do trabalho docente. Eu acho importante falar sobre isso, porque vocês são futuros professores, né? Então, é preciso que vocês saibam mesmo as lutas que vocês terão que lutar. Espero ter ajudado.
Obrigada mais uma vez pela oportunidade aí da Associação de Pós-Graduação e parabéns pela iniciativa. Eu espero que seja uma primeira live de muitas. Bom? Obrigada, pessoal. professora. Muito bom sua exposição. Sei que não trouxe boas novas, porque não tem como, né, falar de coisa boa dentro desse governo. Mas aí fica a questão da gente resistir, fazer uma luta coletiva, porque só individual a gente não vai chegar em lugar nenhum. Você apontou bastante a questão da luta, do ataque ideológico, né, que o governo fez para as universidades, que esconde mesmo a intenção que era desmoralizar para depois privatizar, né, porque fica mais fácil. Mas depois a gente pode conversar no momento das perguntas. A gente está fazendo a transmissão pelo YouTube e pela página do Face. Então, se você estiver assistindo, você pode compartilhar para ajudar outras pessoas a verem que está rolando. Então, eu peço para as pessoas que estão assistindo que isso é importante. Às vezes a gente passa o dedo lá no Face e lembra que tinha uma coisa legal que você queria ver. Isso acontece muito com a gente. E essa é a primeira live, mas antes de eu passar a palavra para o Gabriel, já vou divulgar a nossa próxima live, que a gente está discutindo aqui na nossa gestão e com os alunos, com os representantes discentes dos programas. Estamos discutindo cotas na pós-graduação, e o professor Juarez vai vir conversar com a gente aqui no canal do YouTube, dia 20 de junho, às 7 horas, que é também um debate importante. A gente está muito atrasado nessa discussão, nessas ações, né? Então, já fica o convite também, mas depois eu reforço no final. Obrigado. Então, agora eu passo a palavra para o Gabriel. A bola é sua, Gabriel. Obrigado, Thelma. Obrigado, Áurea. É uma satisfação muito grande estar aqui presente. Fiquei muito honrado com a abertura da Thelma, inclusive. Né, agradecer e saudar a PG Rio Claro pela iniciativa, né, fundamental a gente realizar e manter esses espaços de debate, buscando, sobretudo, criar as condições, né, para mesmo nas condições, nos momentos, né, no momento agora que a gente vive de pandemia, ampliar nossa organização. Eu vou fazer um traçado, acho que pegar inicialmente, né, a situação que a gente se encontra agora na pós-graduação e buscando responder em alguma medida, né, ou contribuir para que a gente entenda, porque eu acho que é um debate, né, extenso, para onde vai a pós-graduação no Brasil. E aí eu acho que isso são projetos em disputa, né, isso não é algo dado, né, a gente não tem um caminho determinado, mas a gente tem muita luta aí em jogo, e é importante ter clareza dos interesses, né, e dos projetos que estão em disputa, para entender os desafios que a gente tem para construir. Então, começando a falar, né, um pouco da nossa situação, acho que o primeiro que a gente tem que dizer é que é uma situação, sem nenhum exagero, muito dramática, né, dos pós-graduandos e pós-graduandas. Começando da situação, acho que mais imediata, que é a questão das bolsas, né, elas não atendem sequer metade dos pós-graduandos, né, dos mestrandos e doutorandos que estão matriculados no país, né, isso com tendência a fortes quedas, né, e aí pegando um pouco já do impacto, né, do governo Bolsonaro. A gente, entre 2015 e 2018, as bolsas CAPES ficaram num patamar aí de 92 mil bolsas de pós-graduação, né? Isso para cerca de 250 mil pós-graduandos estrito sensu que tem no país, né? Então, uma cobertura aí de aproximadamente 34%, 35% das bolsas. No primeiro ano de governo, as tentativas foram, né, fazer cortes profundos na casa de 9 mil, 11 mil bolsas. Apesar da gente não ter conseguido barrar tudo, foi fundamental a mobilização, né, dos pós-graduandos nesse momento, e conseguimos, né, fazer com que o governo recuasse em alguma medida nesses cortes. Ainda assim, né, ficaram na casa de 4.500, 5 mil bolsas de pós-graduação a menos em 2019. Agora, em 2020, ao que parece, né, aproveitando-se muito do momento da pandemia, inclusive, das condições, né, das universidades estarem, né, realizando o ensino, a pesquisa, o trabalho remoto, né, então, reduzir as possibilidades, né, de organização
tanto nas mobilizações dentro das instituições, quanto das mobilizações nas ruas, né, como foram feitas em 2019, o governo, né, o MEC e a CAPES implementam inicialmente aí o novo modelo, né, de concessão de bolsas, de distribuição das bolsas de pós-graduação da CAPES no país. Né? Isso acarreta, inicialmente, uma profunda redistribuição das bolsas, afetando, sobretudo, os programas, né, de notas 3 a 5, mas também programas de notas 6 a 7. Né? Então, tendo uma reorganização que deixou muitos programas, a maioria dos programas com um corte de bolsas, né, quebrando, inclusive, expectativas, anúncios que já tinham sido feitos, né, comunicados aos pós-graduandos, de que iriam receber as bolsas, né, alguns já tinham até assinado os documentos, e essas bolsas foram retiradas pela CAPES. Aí também foi importante a mobilização dos pós-graduandos e pós-graduandas, né? De início, essa redução ela ia ser ainda maior, né? Ela hoje foi na casa, né, comparado 2019 a 2020, de 3.300 bolsas, mas ainda teriam 6.000 bolsas a mais que seriam cortadas no que o MEC chamou de cotas empréstimo, né? Quais seriam essas, né? Nos critérios de redistribuição das bolsas entre os programas, tinha um teto, né? Tinha um piso, na verdade, no teto de cortes, né? No caso dos programas, né, que variava, acho que, salvo engano, de 45% a 30% dos programas que iam de nota 3 a 5. Então, quando o programa, pelos critérios de redistribuição de bolsas, apontasse um corte maior do que esse teto, as bolsas ficariam na condição de cota empréstimo, né? Então, o que o governo... E as cotas de empréstimos têm a seguinte característica: assim que o pós-graduando que está, né, recebendo essa bolsa defender, né, se titular, essa bolsa não volta para a redistribuição do programa, a CAPES segura essa bolsa. Então, isso foi o efeito de imediato, com as mobilizações, esse recuo foi dado. No entanto, né, o modelo imposto pela Portaria 34, atualmente consta com quase 15.000 bolsas nessa situação de cota empréstimo. Isso quer dizer, né, que neste ano e ao longo dos próximos anos, nós vamos ter aí cortes na casa de 15.000 bolsas de pós-graduação, porque assim que forem, né, continuamente defendendo os pós-graduandos que estão com essas bolsas, não tem redistribuição dentro dos programas. Isso leva, né, e ainda não dá, né, devido à indisponibilidade de informações, né, da falta de transparência, não dá para saber quando exatamente esses cortes vão ser realizados, mas já dá para a gente entender que as bolsas de pós-graduação, que retomando em 2018, estavam, da CAPES, né, estavam na casa de 92.000 bolsas, vão atingir aí um patamar de 70.000 bolsas, né? Ou seja, um corte na casa de 22.000 bolsas de pós-graduação somente da CAPES, né? E posteriormente, né, ainda nesse período dentro, né, do período de pandemia, o CNPq também, né, reformula a forma dos seus editais, excluindo, né, o que a Áurea comentou, a ciências, limitando, na verdade, muito, né, com que os programas de ciências humanas e ciências básicas tenham acesso às bolsas. E o CNPq também já vinha de um processo de cortes. Ou seja, né, as duas principais agências, né, de fomento, né, no que diz respeito à concessão de bolsas no país, né, passam por cortes dramáticos de bolsa. Se a gente já não tinha, se a gente já tinha uma baixa cobertura de bolsas para os pós-graduandos, isso se torna ainda pior, ainda mais grave, né, e tende a um aprofundamento desse processo ano a ano, né, com as medidas aí de austeridade fiscal, né, eu acho que a aula pautou muito bem, né, a questão do efeito, né, das políticas neoliberais, né, como consequência de sua intensificação também a partir da crise do capitalismo, e que uma das suas principais marcas é a austeridade fiscal, né, e que no país ganhou patamar de Constituição, né, com a emenda 95, né, a emenda do corte, o teto, a PEC da morte, né, e que tem um efeito dramático sobre essas condições especificamente das bolsas. Bom, e aí continuando na questão da nossa situação, né? Por outro lado,
essas mesmas bolsas que estão sendo cortadas, que são insuficientes, também estão desvalorizadas, né? O último reajuste foi realizado em 2013, portanto, e foi entre março e abril de 2013, portanto, já faz mais de 7 anos, né? Acumulam aí uma desvalorização, né, uma perda para os pós-graduandos em torno de 45% do valor, né, o que equivale a uma perda mensal, né, superior a R$ 650 no caso dos mestrandos e R$ 1.000 no caso dos doutorandos. E aí é curioso que isso é a desvalorização só a partir do último reajuste, né? Se a gente pega desde o início, né, traçando como marco aí o que a Aura enfatizou, né, das políticas neoliberais, se a gente traça como início a partir dos governos FHC, né, portanto, no início de 95 até 2020, né, ao largo desses 25 anos, a gente só teve 4 reajustes da Bolsa de Pós-Graduação, né? Durante o governo FHC não houve nenhum reajuste, né? Durante os governos do PT houveram 4 reajustes em 13 anos, né? Mas ainda assim não foram capazes de repor o valor perdido. Portanto, se a gente olha as perdas para além de 2013, né, se a gente retoma essas perdas desde de 95, as bolsas de mestrado deveriam estar na casa de R$ 3.600 e a de doutorado na casa de R$ 5.300, né? E aí, para não parecer que são valores, né, absurdos, a gente pode comparar com uma bandeira, isso é importante a gente recuperar também, né, a história do movimento de pós-graduandos, que nos anos 80 levantava uma bandeira, né, que chamava-se PL dos pós-graduandos, que foi assinado, inclusive, né, pelo grande Florestan Fernandes, enquanto deputado federal, e cuja reivindicação era que as bolsas de mestrado e doutorado vinculasse a uma porcentagem dos salários, né, dos professores assistentes e adjuntos, né? Portanto, criando, né, um sentido, uma continuidade na perspectiva da carreira acadêmica e da carreira científica, né? Criando um sentido, né, e ao mesmo tempo dando mais liga, dando mais unidade às lutas dentro das universidades, né? E se fosse considerar isso, né, que seria a bolsa de mestrado, 70% do salário do professor assistente, eles estariam na casa hoje de R$ 3.400, né? E os 70% do professor adjunto, no caso do doutorado, R$ 4.600, né? Portanto, a gente sofre um processo de grande desvalorização, né, das bolsas de pós-graduação. E isso ocorre ao mesmo tempo, né, em que a pressão para publicar, né, e titular no prazo mais curto, independente das nossas condições, né, de estudo e trabalho, que tornam-se cada vez mais precárias, elas se intensificam, né? Então, se a gente pega esse período em que ocorre a desvalorização das bolsas, há uma intensificação da produtividade na pós-graduação e uma redução do tempo médio de conclusão do mestrado e do doutorado. Então, a gente passa por uma desvalorização enquanto intensifica o nosso trabalho. E isso tudo ocorre também sem um reconhecimento, né, sem uma identificação, e isso é parte também de um desafio para o movimento de pós-graduandos, de uma identificação enquanto a pesquisa na pós-graduação também como trabalho, não só enquanto processo formativo, né? E afirmar que a bolsa, né, é um mero benefício permite tanto que ela seja, né, que ela passe por processo de desvalorização, quanto não atenda a um número muito pequeno de pós-graduandos e, ao mesmo tempo, né, oculta o caráter de trabalho dos pós-graduandos e pós-graduandas na pesquisa. Né? É um trabalho, né, como eu disse no início, realizado por quase 250 mil pós-graduandos em todo o país. Né? A gente participa de aproximadamente 90% das pesquisas, né, realizadas no país, mas a gente não tem nenhum direito trabalhista. Os anos que a gente dedica ao trabalho científico, em laboratórios, no campo, na produção intelectual, eles não são contabilizados para a nossa aposentadoria. Ao mesmo tempo, né, o desmonte da universidade pública, ele contribui para agravar essa situação,
né, porque o déficit de docentes e funcionários técnico-administrativos é, em muitos casos, suprido pelas pós-graduandos e pós-graduandos, né, no laboratório, no campo, na sala de aula, né, em última instância, se a gente analisa, né, são trabalhadores com direitos, né, substituídos por pós-graduandos precarizados, né, então é um trabalho precarizado, muito especializado dentro da universidade, como a gente vai ver depois, não só dentro da universidade aproveita-se nesse sentido, mas também as próprias empresas, o próprio capital privado aproveita-se desse trabalho super precarizado, né? Precarizado no sentido, a gente não tem direito a férias, a gente não tem afastamento por saúde, o que é gritante em muitos casos em trabalhos de laboratório, né? A gente não tem adicional por insalubridade, né? Que ocorre em algumas atividades de laboratório e de campo. E aí, olhando-se em alguma medida para o pós, né? Então, após nos formar, né? Isso sempre foi utilizado e ainda é utilizado. Eu ouvi isso, né, da coordenadora do meu programa de pós-graduação, que as nossas reivindicações, né, a gente deveria se sacrificar enquanto está na pós-graduação, porque a gente tem direito a uma formação de qualidade e depois vai usufruir disso quando formados, né? E é isso que quando a gente coloca esse argumento no exame da realidade, ele não se sustenta, né? Os dados não são muito atualizados, eu não encontrei pesquisas atualizadas sobre isso, mas tudo leva a indicar que o quadro piorou, mas o desemprego entre mestres e doutores em 2014 afetava 25% dos titulados, né? Enquanto no mundo a taxa de pós-graduados, de mestres e doutores desempregados é de apenas 2%. Né? Então, a taxa de mestres e doutores desempregados ela é superior à taxa muito superior à taxa dessas categorias no mundo e superior à própria taxa de desemprego, né, geral dentro do Brasil. Né? A situação, né, de desemprego e informalidade são muito mais elevados do que em 2014. Então, nada leva a crer que essa situação melhorou, mas sim que se agravou. Né? E aí um outro fator que contribui para a gente não ter muitas esperanças num trabalho após a pós-graduação é que a docência ela é historicamente no Brasil, né, o principal destino de mestres e doutores. Então, se a gente pega a principal função histórica da pós-graduação no Brasil, é formar docentes, pesquisadores que vão educar, treinar, formar outros docentes e outros pesquisadores. Né? Essas vagas elas tornaram-se muito escassas, né, porque reduziram-se, e aí o outro setor também era o próprio Estado, né, a máquina estatal. Reduziram-se os concursos públicos e a expansão, né, e a redução, o limite da expansão dos institutos federais, que foi, né, nos últimos anos aí um grande espaço, né, onde muitos pós-graduandos dedicavam-se para atuar após a titulação, e também, atualmente, o déficit de contratação nas universidades públicas. Né? E, ao mesmo tempo, isso afeta também as universidades privadas. A gente está vendo, sobretudo agora, durante a pandemia, em que as universidades privadas estão aproveitando-se para aprofundar, né, a carga, né, de ensino à distância, das disciplinas à distância, os cursos, a matrícula nos cursos de ensino à distância ampliam, é necessário muito menos docentes. Né? Então, nesse sentido, você demite, é o que a gente viu agora na Uninove, 300 docentes demitidos. Na Uniararas, aqui no interior, se não me engano, foram 200 docentes demitidos. Né? Teve um processo anterior também, que inclusive fomentou a organização dos professores, né, das universidades privadas, que eu me esqueci, que também teve uma demissão em massa, né, e atualmente usam robôs até para correção de provas. Né? Então, assim, olhando para o futuro, não é nada da gente sacrificar agora para o pós. Né? Nenhuma pós-graduando e pós-graduanda minimamente consciente nega que o futuro, né, como o doutor Uber, vamos dizer assim, nos assombra. Né? E aí, em suma, essa precariedade das condições de estudo e pesquisa, né, o produtivismo acadêmico e a perspectiva de desemprego define a situação geral dos pós-graduandos e pós-graduandas brasileiros, agravado em muito agora, porque como a gente não tem direitos,
tem uma regulamentação muito tênue, tanto com as relações com o orientador, com o programa e as agências de fomento. A gente está muito susceptível nesses períodos de pandemia para a necessidade de realização tanto do ensino remoto quanto do trabalho na pesquisa remoto, né? Todas essas circunstâncias faz com que o nosso cenário seja muito triste, né? Em que é muito difícil fazer um debate ou qualquer APG se furtar ao debate da situação do adoecimento mental na pós-graduação no país hoje, né? Portanto, e eu acho que aqui está encerrando o meu tempo, eu queria apresentar uns outros aspectos, né, mais no sentido dos projetos que estão em disputa para isso, mas vou fazer isso de uma maneira muito geral, e aí eu acho que o central é o seguinte: a gente não pode olhar, obviamente, né, a situação dos cortes na pós-graduação, elas são consequências, né, imediatas dessa política, né, de redução do Estado, né, de precarização do trabalho, que afeta também a pós-graduação, né, e o desmonte do Estado afeta as universidades, afeta a estrutura de ciência e tecnologia, né. Esse processo é parte, né, da política neoliberal e de sua intensificação num contexto de crise, né, do capitalismo, em que busca-se, né, abrir espaço para que os interesses privados, né, para que a necessidade de acumulação do capital, a necessidade de lucro, possa aproveitar-se desse desmonte do Estado e dessa precarização do trabalho. Nós, na pós-graduação, não estamos imunes a isso. O outro aspecto central, acho que é o seguinte: isso não está isolado, as condições da pós-graduação no Brasil, elas não são dadas dessa forma precária, a descontinuidade do financiamento, a falta de perspectiva e de implementação de pesquisa e desenvolvimento voltada para as demandas do nosso povo, né, para as demandas da classe trabalhadora e para o desenvolvimento do país, elas não são limitadas só pelo neoliberalismo, né? Porque a universidade ela não está pairando no ar como um elemento que pode ser destacado e, de uma maneira funcional, positivista, como disse a Áurea, ser utilizada para corrigir, né, os nossos problemas estruturais. Ela está vinculada a uma estrutura, né, a nossa organização, a formação social brasileira, como característica de um capitalismo dependente, né, em que o setor hegemônico nosso atual é o financeiro, é o primário exportador, que utiliza muito pouco de tecnologia, a importa sobretudo, e, portanto, depende, necessita e investe muito pouco e valoriza muito pouco o papel do pós-graduando, o papel da ciência, o papel da tecnologia, assim como nos emprega e cria condições de emprego muito ruins posteriormente. Ao mesmo tempo, essa mesma sociedade, ela olha para a acumulação e para a ampliação da desigualdade, em que muitos têm muito pouco, vivem numa miséria, numa pobreza, enquanto uma minoria acumula e se enriquece, né? A pós-graduação voltada nesse sentido, ela não tem condições também, né, nessa estrutura, de atender às reais demandas, né, onde a gente pode se empregar depois e dedicar diretamente, vinculando a nossa realidade o que a gente pesquisa, que é quando a gente consegue criar, de fato, uma estrutura de pós-graduação em ciência e tecnologia forte, onde ela está em constante diálogo com a aplicação desse conhecimento na realidade. E seja isso no setor produtivo, mas a gente também pode pensar no setor dos serviços públicos, no setor da educação, né? Os problemas educacionais, né, eles também se voltam para uma questão da precariedade das condições de trabalho, para a precariedade de investimento na educação, para uma pós-graduação que não se volta e não ataca com firmeza e se articula para resolver esses problemas junto com o ensino básico, por exemplo, né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, e aí concluindo de fato, eu acho que é muito importante dizer, né, que nós não podemos aceitar essa atual situação, né, e eu acho que a ascensão do movimento de pós-graduandos, né, em todo o país, acho que nos últimos 2 anos, principalmente, isso fica latente a partir dos cortes mais dramáticos, demonstra, né, que isso não é uma fala sozinha, né, de quem está organizado, de quem já participa dos processos de PG, mas é algo que amplia, né? Cresce o número de pós-graduandos que reivindicam melhores condições de pesquisa e estudo. Essa mobilização em defesa das bolsas, ela ocorre em todo o país, né? Ao mesmo tempo, cresce o apoio aos pós-graduandos, né, quando a gente pensa o debate que ocorre no momento, né, e é um momento oportuno para isso, do papel da ciência, do papel da universidade pública no contexto da pandemia e frente aos ataques promovidos pelo governo Bolsonaro-Mourão. Ao mesmo tempo,
né, a gente não pode ser ingênuo nesse sentido, porque também a forma como a universidade pública se apresenta atualmente, né, na função dos seus gestores, na pressão que o MEC faz, não é para se voltar para enfrentar a pandemia, né, mas é como a Áurea muito bem diz, é numa lógica da universidade não pode parar, é atender as condições do novo normal. Né? E aí, acho que nós, né, enquanto pesquisadores, intelectuais, nós temos que enfrentar esse desafio, né, esse desafio da nossa situação, mas sem nos furtar de entendê-los nas suas causas imediatas, mas também profundas, né, que determinam essas condições que nós encaramos cotidianamente. Né, pelas próprias exigências, né, desse exercício, a gente não pode se furtar, né, não podemos nos furtar de debater o papel da ciência e tecnologia na sociedade brasileira, né, os seus limites no próprio capitalismo, né, atendendo aí, sobretudo, as demandas privadas, né, de acumulação do capital. E aí, para isso, né, eu acho que, enquanto membro da NPG, enquanto militante também, que construa o movimento para uma universidade popular, eu acho que a gente tem que partir, né, de um princípio claro, né, que esses problemas da pós-graduação se resolvem também enquanto o problema das lutas mais amplas. Né, e aí eu acho que a gente tem que partir de um compromisso, né, que seja, enquanto quem tem a oportunidade de dedicar mais anos aos estudos, que infelizmente é uma minoria no nosso país, ter um compromisso, né, com a maior parte do nosso povo, que é a classe trabalhadora, né, e se voltar também para um compromisso que seja para o desenvolvimento brasileiro, para o desenvolvimento da nossa soberania, né, que não pode ser realizado se não articulado enquanto um projeto de classe. Acho que teria outros aspectos que eu queria desenvolver, sobretudo nesses projetos que estão em disputa, mas eu acho que a gente vai ter tempo para isso no debate também. Novamente, agradecer muitíssimo, importantíssimo debate, e seguimos aí. Muito obrigada, Gabriel, uma ótima exposição. E é tão difícil, né, a questão da precarização, muito importante colocar que pesquisa é trabalho, e parece que as pessoas esquecem isso. E a questão também da permanência na pós-graduação, né? É muito difícil, as pessoas largam tudo que tem para fazer uma pós-graduação e fica muito pesado, né? Então, cada um sabe a labuta que coloca aí no seu dia a dia para conseguir estar nesse espaço, e ainda é um espaço muito elitizado. Muito bom sua exposição, muito obrigada. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser ir fazendo perguntas, pessoal, pode colocar no chat, já tem algumas aqui. Vou fazer uma para a professora Áurea, uma para o Gabriel e uma para os dois responderem a mesma, tá? Então, para a professora Áurea, eu queria perguntar quais são as consequências da política do governo Bolsonaro para os pós-graduandos, que você deu uma deixa para falar, mas não falou total. Na sua fala, você falou também você falou também da precarização do trabalho docente, se puder fazer um gancho. Para o Gabriel, antes de responder também a próxima pergunta que eu vou ler, eu gostaria, Gabriel, que você explicasse para os pós-graduandos o que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, qual a importância da gente ter uma associação nacional debatendo, ligada com as associações locais, né, de pós-graduandos, porque parece que às vezes fica uma discussão um pouco distante. Essas perguntas, eu furei a fila, fui eu que fiz. E agora, tem uma pergunta do André Furtado Lima, que fez 2 perguntas. Eu não sei se vocês respondem essa primeiro, ou se eu já leio a outra, porque a outra é meio pesada. Tá assim, ó. Para o debate. Frente ao quadro de crise econômica que se abre com a pandemia e a consequente queda na arrecadação na fonte de financiamento, quais prognósticos vocês fazem para a pós nos próximos anos? Ou seja, diante da desgraceira que está aqui, o que vocês acham que pode acontecer com a pós? E outra pergunta do André, que tipo de política poderia ser elaborada para garantir a pesquisa científica neste contexto?
tá? Então, se vocês puderem, na mesma ordem, né? Começa com a professora Áurea, depois o Gabriel. E as pessoas podem colocar outras perguntas se quiserem, tá, pessoal? Show, obrigado. Vou desligar o microfone. Fica à vontade, professora. A Thelma sempre colocando as batatas quentes, mas legal. Não, essa pergunta é boa porque dá margem para a gente falar um pouco mais algumas coisas, né? Refletindo um pouco sobre os efeitos da privatização, da mercantilização, da financiarização do ensino superior no Brasil, né? Caso que eu mais estudo, tal. Eu acho que as consequências é uma pressão muito grande para a gente construir uma carreira produtivista, mas muito produtivista, que já vem desde a graduação, né? A outra consequência é a mesma escassez de bolsa, para realmente transformar a condição de bolsista em privilegiado, independente do valor desta bolsa, né? E aí a gente vai ter uma consequência sobre isso, que é uma tendência forte que eu tenho sentido, em que se estabeleçam contrapartidas para os bolsistas. Como se ser um bolsista de mestrado e doutorado, ou fazer um mestrado em 2 anos, 18 meses, que seja, não fosse suficiente, né? 18, 24 meses não fosse suficiente. Então, eu tenho ouvido muito alguns professores falarem que o bolsista precisa de fazer contrapartida, né? Em trabalho, além de atividades, das aulas acadêmicas, teses, dissertações, tem que fazer outras coisas. Então, parece que se cria uma cultura de servidão voluntária. É desagradável falar sobre isso, mas infelizmente é o que acontece, né? Eu tenho visto muita coisa. Outra coisa também que que eu tenho visto, que é uma consequência, é o uso dos mestrandos e doutorandos para a precarização do próprio trabalho docente. Então, o professor precarizado é o bolsista, é o substituto, ou é o voluntário que é aposentado, ou é o conferencista, sabe? Então, esses professores, eles, como ainda não estão na condição de titulados, ou não têm mestrado, ou não têm doutorado, eles são objetos de uma exploração cruel. E eles precisam disso porque eles precisam da própria experiência docente no ensino superior, que é contada depois como critério nos processos de seleção. Então, isso até mesmo para os próprios professores substitutos, né? Então, você precisa estar nessa condição. Então, eu acho que isso intensifica demais, né? Outra consequência é o surgimento dos mestrados profissionais, que não são mestrados de verdade, são mestrados em que a pessoa faz um conjunto de disciplina, com todo respeito, gente, faz um conjunto de disciplina, produz um produto, um artigo, ou uma proposta pedagógica, no nosso caso, ou um material de software, e isso aí é apresentado no lugar de uma dissertação. Uma dissertação, a produção de uma dissertação ou de uma tese é uma experiência muito dura, né? E outra coisa que eu tenho visto também, cada vez mais, pessoas que já são professores e que associam mestrado, doutorado com o trabalho sem a bolsa. Isso é uma coisa grave, sabe? A maioria dos meus orientados, se não todos, tem esse perfil. Eles são professores, estão na rede e estão aí fazendo seu mestrado, seu doutorado para ter um acréscimo de 10% no salário, né? Eles se tornam, assim, trabalhadores super qualificados para um trabalho que é importante, só que é muito mal remunerado, né? Para aquele tempo de investimento. Então, eu acho isso consequências dessa mercantilização, financiarização e privatização da educação, né? Então, essa respondendo a primeira pergunta. Respondendo aí a pergunta do André, prognóstico para depois da crise? Bom,
se por um lado o cenário não é muito favorável, principalmente para a área de ciências humanas, com o estabelecimento de prioridades, né, até 2023 para pesquisa aplicada, né, secundarizando a pesquisa básica e a pesquisa em ciências humanas, o André é historiador e ele sabe que a história não está feita. A história não está feita. A história a gente está fazendo. Então, ela depende de disputa. E essa disputa, ela vai se dar, vai ser tão mais auspiciosa quanto mais organizados nós estivermos. Então, os professores, os alunos, temos que estar muito unidos para a gente empreender uma política de pressão muito grande, porque quem está no CNPq, na FAPESP, no FINEP, na CAPES, são professores que nem como a gente, sabe? Então, eles são sensíveis, sim, à pressão, a gente tem que, né, pressionar bastante. Outro tipo de política possível. É possível outro tipo de política, André? Claro que é. Claro que é. Sabe? A própria profissionalização da pós-graduação, eu acho que seria uma política possível. Por exemplo, o reconhecimento, né, da pós-graduação, não só como uma formação, mas também como um momento de trabalho intelectual, né, muscular, nervoso, como diria o Gramsci, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Eu mesma fiz uma trajetória de mestrado, doutorado, eu fiz 3 anos e meio de mestrado, que no meu tempo era mais tempo, 4 anos de doutorado, 5 anos de pós-doutorado. 5 anos eu fui bolsista CNPq pós-doutorado. Eu não tenho registro desses 8 anos de trabalho, e eu trabalhei. Tenho registros esparsos como professora conferencista, professora bolsista, eu tenho registros esparsos. Não teve recolhimento, nem tinha como recolher como autônoma, né? Porque, e nem hoje, vocês têm também, com essa bolsa que o Gabriel falou que vocês ganham, como que vocês vão tirar dinheiro para fazer o recolhimento do INSS, né? Então, eu acho que precisa ser pensado alguma política para isso urgente. Acho que isso é o principal, né? Claro, tem outras coisas também que a gente tem que estar pensando, mas essa condição laboral do pós-graduando, a gente não... Tá, é um tempo de formação, sim, mas já é um profissional que tem uma graduação, já é um profissional que já tem muitos já tem uma carreira no mundo do trabalho, né? Então, a gente não pensa muito nisso, né? Eu sinto falta dessa reflexão. É isso. Bola é sua, Gabriela. Bom, vou deixar a MPG por último, né? Até para finalizar aí nas disputas que a gente vai ter. Eu acho que sobre, né, os prognósticos para a pós-graduação nos próximos anos, né? Eu acho que a gente tem duas questões centrais, né? Duas frentes de ataque, vamos dizer assim, em universidade, né? Uma é mais direta, grosseira, né, que é a expressão da austeridade fiscal e do desmonte do Estado, né, que são os cortes de uma maneira geral e que apontam para a necessidade, né, na verdade, cortam e apresentam aí como única solução o capital privado, a privatização como alternativa, né, seja através do Futuris, como a professora citou, e na pós-graduação a gente tem um elemento muito forte, que foi aprovado ainda em 2016, assinado pela Dilma antes, né, pouco antes do golpe, acho que foi em fevereiro, que é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que escancara a abertura da universidade para o capital privado, né, de uma maneira a permitir uma presença através de instituições de ciência e tecnologia, como chamam, né, que podem ter as fundações privadas aí dentro de empresas da universidade, utilizando dos laboratórios, dos professores, pesquisadores, pós-graduandos, e no nosso caso especificamente é um custo baixíssimo, né? Então, para uma empresa que já no Brasil já não tem essa característica de investir em pesquisa e desenvolvimento próprio, mas de importar tecnologia, e no caso que a gente tem predominante em todos os setores da economia, né, é a presença do capital internacional, dos grandes monopólios, que fazem, sobretudo, as pesquisas nas suas matrizes,
né, e utiliza o quanto podem, né, os recursos, né, humanos e físicos das universidades para poder complementar isso aqui dentro, né? Então, qualquer universidade, olhando uma grande desigualdade entre a pós-graduação e a pesquisa no país, mas as que são referência, né, na parte de pesquisa aplicada, principalmente, que é esse giro que tem sido dado, como a Áurea colocou, e aí a gente pega a Unicamp, USP, por exemplo, a gente vai ver a presença dessas grandes empresas, né? Isso é dado pelo próprio relatório da CAPES, que aponta as principais empresas que colaboram com as universidades. As 20 primeiras, né, o top 20 que eles fazem a lista, só uma é brasileira, que é a Petrobras, e que está sendo desmontada, né? Todas as outras são empresas multinacionais, né? Então, cortar bolsas, cortar os recursos da pós-graduação, aponta para um outro lado, né, esse discurso, esse projeto do capital como única saída, né, os professores se tornarem captadores de recursos, né, os pós-graduandos correrem atrás de uma empresa para financiar seus projetos ou para realizar projetos que demandam essas empresas, né? Isso restringe muito, né? O que vai ser pesquisado restringe as áreas do conhecimento que são de interesse privado, né? Restringe os objetos dessa pesquisa, as metodologias que vão ser utilizadas. Então, ela é muito castradora, né, no sentido de nos submeter à acumulação de capital. E isso surge para nós na pós-graduação, o que tem ampliado muito nos últimos anos, com o discurso do inovacionismo, com o discurso do empreendedorismo. E aí, hoje, citando aqui como um exemplo, né, e saudando aí, né, o break dos apps hoje, a greve nacional, né, dos entregadores de aplicativo, se a gente for pensar, o iFood é resultado da pesquisa científica eu acho que, salvo engano, na Unicamp, né? E qual é a sua contrapartida? Ao mesmo tempo que ele promove uma grande acumulação, uma fonte de enriquecimento para os seus criadores e para quem elas, né, coordenam, dirigem, sobre, né, uma grande exploração do trabalho. É esse o tipo de pesquisa que a gente quer? É esse o tipo de produto da pesquisa, né, como a Áurea colocou? É esse tipo de produto da pós-graduação que nós queremos? Não é, a meu ver, né, esse o papel da ciência e tecnologia no país, o papel da pós-graduação, né, se submeter a esse caráter, né, de inovacionismo e de empreendedorismo na pós-graduação, né? Então, a gente tem, acho, esse elemento privatizante muito forte a ser enfrentado no próximo período. E aí, eu acho que, ao mesmo tempo, voltar, né, e aí já tentando falar um pouco da questão dos projetos, voltar para a etapa anterior também não é suficiente, né? E a etapa anterior é um projeto, né, de universidade para o desenvolvimento, uma universidade para o desenvolvimento da nação, digamos, que não analisa as classes sociais, que vê como progressista qualquer ampliação das pesquisas no país, sem apontar o seu caráter, sem dar uma orientação para o seu sentido, tanto na qualidade de formação, tanto para o seu conteúdo, se ela é voltada para a realidade brasileira, se ela é voltada para as nossas demandas e para as grandes questões da ciência também, ou se elas estão subordinadas à simples produção de artigos, às revistas ditas internacionais, mas que todas têm um país que sediam, né, e são os países imperialistas, ou se elas vão ser voltadas também para essas demandas de interesse de acumulação do capital. Então, essa não pode ser a resposta, né? O projeto que ampliava isso, que expandiu a pós-graduação, que até aumentou em alguma medida o número de bolsas de pós-graduação, o fez sobre uma ampliação, sobre uma expansão da pós-graduação, mas com uma ampliação, uma intensificação do produtivismo acadêmico, né, uma intensificação da produção de papers para revistas internacionais. Estão aí a demanda por A1, né, me cita que eu te cito, né, para aumentar os impactos, mas qual o efeito disso para o nosso país, para o nosso povo, para a classe trabalhadora? Nós temos que questionar isso, né? E essa resolução, ela não vai se dar com exemplo, com as tentativas que foram dadas, criando-se subsídios, incentivos, né, para o capital privado investir em pesquisa e desenvolvimento, criando-se um marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Porque isso não é uma falta de ajuste de interesse das nossas classes dominantes. Isso faz parte da sua característica, da sua natureza, né, enquanto um país de capitalismo tardio, que sai um dos últimos a sair da escravidão, que sua industrialização é tardia, né, que a gente é caracterizado pela importação de tecnologia, que é pautado na superexploração do trabalho, precário, se possível, totalmente desregulamentado, sem direitos. Não tem interesse aí, né, de um trabalho com condições dignas, como a Áurea colocou, o valor, né,
o salário de um pós-graduado, né, depois do seu momento de atuação. Então, isso não é suficiente. E aí, ao olhar, né, que política pode ser feita, eu acho que isso passa nesse momento, né, por uma ampla unidade aí no sentido da defesa, né, da luta contra o desmonte do Estado e da precarização do trabalho que ocorre. Porque desmontar a Petrobras, por exemplo, também é desmontar a estrutura de ciência e tecnologia. Né? Uma outra empresa que está na pauta da privatização aí é a única empresa da América Latina que é estatal, está, né, lá no Rio Grande do Sul, produtora de chips, né, de eletroeletrônica, né, microeletrônica. Então, está sendo privatizada agora. Jogar isso fora, jogar o trabalho de vários pesquisadores, jogar fora nossas possibilidades. O desmonte do SUS também vem acompanhado de um distanciamento, né, da necessidade das pesquisas voltadas para as demandas e para os interesses do país e da nossa classe. Né? O desmonte da educação em todos os seus níveis, do básico ao superior, também tem um impacto para a pós-graduação. Então, fazer essas defesas, articular, né, um processo que se volte para a garantia de condições mínimas que permitam condições de desenvolvimento e condições dignas e uma condição de projeto da classe trabalhadora é fundamental nesse momento. E aí eu acho que entra um pouco a questão que foi colocada sobre a NPG, né? Nós precisamos de um espaço em que as nossas articulações não sejam só em algumas APGs ou em alguns coletivos de pós-graduação, mas que ele se expresse nacionalmente. Somos 250 mil pós-graduandos estricto sensu, né? Reivindicando condições de pesquisa e estudo, reivindicando bolsas, mas também temos que reivindicar um projeto de pós-graduação de ciência e tecnologia, um projeto de país. A NPG é um espaço para isso. É um espaço para pautar que pós-graduando também é trabalhador, né? Estamos aí com o congresso suspenso por conta da pandemia, mas é fundamental que em todas as universidades, em todos os programas, nos organizemos para participar desse congresso, né? Para defender também uma NPG cada vez mais articulada e fomentadora do fortalecimento das APGs locais também, porque precisa ter organicidade, precisa ter capilaridade, a gente precisa fazer crescer esse movimento. Né? Não pode ser algo de alguns pós-graduandos, isso precisa ganhar força. Eu acho que um outro desafio, né, e isso tem desafios, obviamente, né, num processo de precarização das condições de pesquisa, o pós-graduando tem menos tempo para se dedicar a isso. Nós temos uma característica também na pós-graduação de uma socialização muito limitada, porque é o seu projeto de pesquisa, é o seu laboratório, é o seu orientador, reduz muito o nosso nível de debate e socialização. As APGs e a NPG devem servir para criar isso, criar os pontos comuns dentro do próprio movimento de pós-graduando, também como um projeto de país. Né? E isso um projeto, né, com características da classe trabalhadora, obviamente. Então, essas são algumas das funções que cabem à NPG, e ela, por todas as críticas que se possa fazer, né, enquanto alguém que compõe a oposição da NPG aponta isso, é algo que tem que ser disputado. Né? Afinal, as nossas entidades, sejam elas sindicais, sejam elas estudantis, seja nosso movimento de pós-graduandos, ele é construído por nós, é por quem está nesse movimento, é porque quem está inserido nessas categorias. Então, a gente tem que apontar as críticas, mas também apontar as alternativas, né? Construir, né, os projetos de oposição que apontem. E aí eu acho que, por fim, uma tarefa fundamental a ser cumprida nesse sentido é a articulação também da NPG, né, ampliar os seus laços com a classe trabalhadora, nas suas expressões, né, no movimento sindical, nos movimentos populares, nos partidos também da classe trabalhadora. Isso precisa estar mais engajado. Afinal, essa disputa é muito mais ampla do que só as nossas próprias condições. Né? Elas são muito reflexo das condições do nosso país e das condições da classe trabalhadora em geral. Muito obrigada, Gabriel, pela contribuição. Muita coisa foi colocada, né? É um projeto que tenha poucas ilhas de conhecimento, geralmente nos países imperialistas, e defender a ciência é defender a soberania do país. Isso que também a gente tem que entender. Muito bom, muito obrigada. Tem uma outra pergunta, porque assim, a gente está no Face e no YouTube, então estou tentando dar uma acompanhada, tá um pouquinho difícil. Tem uma especificamente sobre a NPG, e tem uma outra aqui no chat do YouTube, que eu vou ler essa primeiro, que é do Daniel. Poderiam comentar sobre o que representa para um país como o Brasil, com o processo de escravidão operando ainda nas elites,
um ministro suspender uma portaria de que propõe implementar cotas na pós? Essa é a pergunta do Daniel. A outra eu vou ler, que não está aqui no YouTube, foi pelo Face, tá assim, ó, é para o Gabriel essa. Acompanhando alguns espaços de construção da NPG, parece que grande parte da atual gestão defende políticas de inserção do capital privado na universidade. No atual cenário de precarização, que cada dia mais abre espaço para privatizações, esse debate precisa ser resgatado, pois é um discurso conivente com as políticas do governo Bolsonaro de desmonte da universidade. Qual o seu posicionamento sobre o assunto? É possível trazer esse debate para a entidade nacional? Quais seriam os caminhos mais democráticos para tal? Nós temos acompanhado, né, a Flavinha, que é a presidente da NPG, hoje ela estava na Globo News, ela tem feito algumas falas no Jornal Nacional, e isso trouxe também para os pós-graduandos pesquisar um pouco mais sobre a NPG, depois que apareceu nos canais, né? E aqui de Rio Claro é a Laura, e ela coloca essa questão, que seria já uma questão da gestão, né? Como isso fica aí dentro da NPG. E a primeira pergunta é do Daniel. Então, seguindo a mesma ordem, eu acho que a professora Aura pode falar primeiro, né? Daí depois o Gabriel. Você quer que eu repita a pergunta, Áurea, ou tá tranquilo? Eu entendi, eu li a pergunta aqui enquanto você tá. estava falando. Show, obrigada. Ele tá colocando de novo a pergunta. Grande abraço para Bragança Paulista, é a família, é a cidade da minha família, né? Eu vim de Bragança Paulista. Bom, o que revela, né? Revela essa atitude do Weintraub? Ela tem muita relação com uma outra postura que ele tem em relação aos indígenas, quando ele fala odeio povos que falem povos indígenas. Não existe povo indígena, existe povo brasileiro, né? Ele fala isso também. Então, por que não precisa de cota? Né? Ele achou super dispensável a garantia de cotas para estudantes de ingresso na pós-graduação, porque existe democracia racial, né? Então, se existe democracia racial, não precisa de cota, está tudo distribuído, está tudo dado, né? Só que a democracia racial é um mito porque nós todos somos racistas. Né? E o racismo, não só o racismo estrutural, mas no nosso cotidiano nós somos racistas. Então, não basta, né, ser antirracista, tem que ser defensor das causas das negras e negros. Não basta ser antirracista. Então, o que o Weintraub fez, primeiro, eu acho que foi assim uma vingança infantil contra o Brasil, contra os brasileiros, né, contra os defensores, os que lutam contra as opressões. Então, eu acho que ele quis fazer um último ato de agressão a essas pessoas, que ele deve identificar muito dessas pessoas entre aqueles que estudam, né? Não, isso não é verdade, isso também é um mito, porque a gente não precisa ir na escola para aprender a ter educação, né? Não ser racista, não ser machista, isso aí é uma questão de caráter, de valores, né? E ultrapassa. Claro, a escola deveria ensinar essas coisas também. Às vezes ensina, às vezes não, né? Mas, então, o Weintraub, primeiro que eu acho que ele quis fazer um ato, assim, de agravo, né, contra os lutadores e lutadoras e aquelas pessoas que produzem conhecimento para a superação aí das opressões. E segundo, porque ele realmente acredita do fundo do coração dele que nós somos todos iguais, que não tem diferença. Agora, deve ser assim mesmo que se passa no coraçãozinho de uma pessoa que é branca, né?
estudada, mora numa das cidades mais ricas da América Latina, né? Então, não tem nenhuma deficiência física, né? Pelo menos física parece que não tem, né? Então, veja só, é fácil falar que é tudo ótimo, né? É tudo ótimo. Ele tem todas as condições dos privilegiados. Não estou dizendo que o fato da pessoa ser homem torna automaticamente um machista ativo, mas todos os homens são essencialmente machistas, porque ser homem nesse mundo é uma condição de privilégio. Muitos de nós não reproduzimos, né, pelo menos voluntariamente, tentamos não produzir o racismo, né? Só que a nossa condição branca já é uma condição privilegiada. Quando a gente não tem consciência disso, é inevitável a reprodução do machismo, do racismo, né? Então, eu acho que o que acontece é que o Weintraub ele é reflexo de uma ignorância que ocupa todos os cargos no alto escalão do Planalto nesse momento. Ele é o reflexo daquilo que nós, conjunto do povo brasileiro, escolhemos para nos governar. Eu acho muito elegante quando as pessoas usam palavras como obscurantismo, né? São pessoas que vivem na escuridão. São um bando de ignorante mesmo, de gente tosca, sabe? Então, isso que ele fez foi uma tosquice, um crime, uma atitude completamente desprezível. Eu espero, sinceramente, que o próximo ministro da Educação, nós temos 5 ministros cotados aí, né? 2 economistas, um é o criacionista, né? Aquele que foi ex-reitor do Mackenzie, que acredita em Adão e Eva, criacionista. Temos aí mais um outro. Temos alguns, cinco nomes aí. Eu espero que qualquer um desses tenha essa decência, sanidade mental de trazer de novo, né, de revogar esse último ato do Weintraub, infeliz, e restitua às negras e negros desse país o legítimo direito a políticas afirmativas na pós-graduação. Sim, sim, né? Isso aí é reparação histórica. É necessário. Não é não é benesse, não é privilégio, não é benefício, né? É o mínimo, não é o máximo, é o mínimo, né? Então eu penso que seja isso. Essa palavra para o Gabriel, que estão muito interessantes as palavras do Gabriel hoje. Muito mesmo, Gabriel. Obrigado, Aura. Eu acho que tem um elemento, Daniel, que é material, objetivo, né, da questão da continuidade no racismo no país, né? A gente tem a abolição da escravidão, mas sem ter um real processo, né, de inserção social do negro na sociedade brasileira, né? Isso sendo utilizado, né, muito bem, né, digamos, né, ou muito mal pelas classes dominantes, né, porque aprofunda, né, a questão da desigualdade racial, assim como se dá na questão da desigualdade de gênero, né, com profundos preconceitos que permitem, né, que criam uma desigualdade que viabiliza uma intensificação da exploração desses setores, né? Então, os trabalhos mais precários, com salários mais baixos, sem direitos, quem ocupam? Né, são os negros, né, e principalmente mulheres negras, né, o setor com maior índice de informalidade, que é o trabalho doméstico, né, são mulheres negras com alto índice de informalidade, acho que dá na casa dos 80%, né, e restringir
né? Porque, na verdade, é essa. Se a gente parte de uma base desigual de condições de estudo, então, restringir o acesso à universidade, restringir o acesso à pós-graduação, é uma das formas, né, de não dar condições, né, para o desenvolvimento intelectual, né, para a formação de quadros técnicos negros, negras, né, mulheres, e aí a questão de LGBTs, indígenas. Então, é fechar esses espaços, porque as condições de acesso são muito desiguais, né, e as cotas, nesse sentido, são um pequeno passo, né, elas não resolvem, mas são fundamentais, não pode haver recuo nesse sentido. Salvo engano, a portaria já foi revogada, né, inclusive. Mas tem que se dar condições, inclusive, para ampliar, né, o espaço de inserção de negros e negras na produção intelectual. Se a gente olha, na graduação, já é reduzido o número de negros e negras, apesar de serem a maioria da população, né? Se a gente, começando no ensino médio, né, o índice de evasão tem um corte claro de raça, de cor, né? Na universidade, o acesso tem esse corte. Na pós-graduação, tem esse corte. E quando nós chegamos, né, nos docentes, nos pesquisadores, isso fica evidente, né? Quantos professores negros e negras nós temos, né? Acho que isso é muito sintomático, e as cotas na pós-graduação é uma das maneiras de enfrentar isso, né? Mas eu acho que não supera, né? Não é o processo que vai dar condições de superar isso, porque é muito funcional o racismo, assim como a opressão de gênero, né, para o capitalismo, né, para a exploração dessas opressões, né, enquanto uma exploração da classe trabalhadora mais intensificada nos setores que são oprimidos e sofrem com desigualdades e preconceitos. Então, para as classes dominantes, interessa continuar reproduzindo, né, esses preconceitos. Por mais que um ou outro setor, para agradar, inclusive enquanto nicho de mercado, busque, né, atender, fazer propagandas, mostrar-se inclusivo, mas isso fazendo um cálculo muito frio também, né, de mercado. Eu acho que quanto à questão, né, que a Laura coloca, de fato, né, na NPG a gente tem diferenças, né, sobre o papel, né, do capital privado na relação com as universidades, né? O que é hegemônico, né, o que é do campo majoritário, está atrelado a essa perspectiva de projeto de universidade para o desenvolvimento, né? Então, que compreende que a universidade deve estar próxima ao capital privado para o desenvolvimento tecnológico e para a ampliação do conhecimento científico. No entanto, a meu ver, isso passa, né, por uma leitura equivocada da realidade brasileira, de que nós temos classes dominantes interessadas nesse desenvolvimento, né? As nossas classes dominantes estão muito bem acomodadas enquanto um sócio menor, né, dos países imperialistas, né, enquanto importadores de tecnologia. E o uso que poderiam fazer da universidade é muito limitado a algumas poucas empresas e pautado muito mais, né, nos baixos custos que teriam investir na pesquisa dentro das universidades do que criar os seus próprios centros de pesquisa e desenvolvimento, né? E isso levaria também a uma ampliação, o que já está em curso, né, da desigualdade na pós-graduação em todo o Brasil, né, numa desigualdade regional, numa desigualdade entre unidades, numa desigualdade entre universidades, né? É o que a gente chama de seriam ilhas, né, de conhecimento no mar de mediocridade. Então, você vai ter uns espaços concentrados em algumas áreas do conhecimento e que tem investimento, mas para a grande maioria você tem muito pouco, lidando com a precariedade de condições, né, de pesquisa, de ensino. Então, isso não é a resposta, né? E aí eu acho que basta olhar, né, esse projeto foi realizada uma tentativa de implementá-lo durante os governos petistas, conseguiu ampliar a produção de artigos, né, conseguiu expandir as universidades, mas com muitas contradições, conseguiu expandir a pós-graduação, mas não conseguiu dar esse pé na tecnologia. E eu não acho que aí é o que o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação tenta apontar, que é um problema de falta, né, que é de restrição do capital privado dentro das universidades. Eu acho que não é isso. Né? Se a gente olha para qualquer universidade que tem um peso na pesquisa tecnológica, o capital privado está lá dentro. Então, não é um problema do capital privado poder associar-se às universidades, é que não há interesse nesse sentido, né? Os grandes beneficiados com essas políticas,
né, de parcerias público-privadas vão ser, por um lado, reduzir a pós-graduação ao inovacionismo, né, ao empreendedorismo, a algumas pesquisas, restringir, então, as possibilidades, né, de pós-graduandos, de professores que se engajam em uma pesquisa comprometida com a realidade brasileira, uma pesquisa comprometida com a classe trabalhadora, e, por outro lado, abrir um grande terreno, né, para a gente ampliar ainda mais a nossa dependência científica, tecnológica, a nossa dependência, né, o nosso colonialismo cultural, que é abrir mão, né, da nossa soberania, para que o capital estrangeiro, né, o capital imperialista, possa utilizar-se das nossas universidades públicas, né, que são as únicas, né, e são as principais produtoras de conhecimento e pesquisa no nosso país. Então, eu acho que sim, essa é uma leitura que predomina, a meu ver, muito equivocada por esses aspectos, mas eu acho que há espaço, né, nós, do Movimento Universidade Popular, não defendemos isso, né, nós defendemos, obviamente, uma pesquisa que tenha também seu pé, né, nas ciências básicas, nas ciências humanas, mas que tenha também o seu pé na pesquisa e desenvolvimento, mas isso passa, né, por um investimento de cabresto, né, e de condução a partir do Estado e da disputa, né, para que nos setores estratégicos, nos setores essenciais, isso seja realizado. E aí um caráter claro disso é como essa universidade, essa pesquisa dependente, né, desvinculada da nossa realidade, pode produzir ao mesmo tempo pesquisa de pontas, mas a gente enfrentar, né, ter uma realidade em que 35 milhões de brasileiros e brasileiras não têm acesso, né, a saneamento básico, né, em que mais de 30 milhões de brasileiros também não têm acesso a uma habitação digna, né, ou não tem teto mesmo, né, ou vivem em condição esqueci como é que chama, de habitação, né, excessiva, né, em que moram mais de 3 em um quarto. Então, assim, questões básicas, fundamentais não são resolvidas. Então, a nossa pesquisa não pode estar olhando para fora, está distante disso, ela tem que se vincular a essa realidade, né, a realidade do nosso povo, a realidade brasileira, para resolver as questões. E o capital privado não está interessado nisso, né? Ele está interessado em seus lucros, nos seus interesses mais imediatos. Obrigada, Gabriel. Ótima exposição. Eu não sei se vocês se conheciam, mas aqui tá tudo junto. Tá uma fala completando a outra, todo mundo na mesma linha, estou adorando de ver. Eu entrei no Face agora e as alunas da pós-graduação, a Renice, a Débora, outras alunas mandaram mensagem falando que estão com saudades, né? Porque todo mundo está com saudade da vida presencial. E parabenizando também, mas eu estou acompanhando mais o chat do YouTube mesmo. Gente, nós vamos então encerrar a nossa primeira live. Vocês inauguraram, eu agradeço imensamente por ser vocês, dois lutadores, pesquisadores que defendem a universidade pública, né? Democratização do conhecimento, que mais trabalhadores entrem na universidade, mas também que tem um projeto para toda a sociedade, né? Então a gente pensa na universidade, mas o projeto é bem mais amplo. Eu me sinto honrada de estar aqui presidindo essa live, eu agradeço muito. Vou passar para vocês fazer as considerações finais. E lembrando aos pós-graduandos que no dia 20 de junho a gente vai ter o professor Juarez para discutir sobre cotas na pós-graduação, que é um debate e uma luta que a gente vai travar daqui em diante, né? Então, agradeço mais uma vez e passo para fazer os encaminhamentos finais. Bom, adorei assistir o Gabriel trazer uma porção de coisas assim do mundo da pós-graduação que eu realmente estava afastada mesmo, porque eu trabalho com política educacional brasileira mais para o ensino básico, né? E, nossa, você trouxe uma série de coisas que ficaram para mim lá quando eu era pós-graduanda e agora eu estou revisitando, meu Deus, como está grave a situação, né? Porque a gente acaba vendo as coisas do lugar do professor, é diferente o lugar, né?
e quando alguém, assim, uma pessoa com uma natureza sindicalista traz, né, então eu achei bem, assim, interessante a sua fala. E assim, sabe, Thelma, quando a gente tem uma ética, que é a ética da classe trabalhadora, eu acho que esse é o afinador, sabe? Eu acho que esse é o diapasão que afina e coloca essas vozes em sintonia. Então, eu acho que é isso que eu, Gabriel, você, eu acho que é esse o diapasão, né? Essa opção clara que a gente tem por um grupo social que é a maioria do povo do mundo, a maioria, e que é o povo que realmente produz, né? Produz a riqueza e faz o país, né? Os países se desenvolverem. E na hora da divisão das riquezas, da distribuição da riqueza material e intelectual, são os mais prejudicados, né? Então, eu acho que nós três, acho que como muitos que estão nos ouvindo, eles estão aí também na luta, imbuídos para disputar esse aparelho do Estado, né? Tomar esse aparelho do Estado de assalto, como diria o Gramsci, que eu gosto tanto, né? Tomar de assalto e fazer valer outros valores, né? A vida como um valor. Quando a gente coloca a vida como um valor, a economia se submete à vida, e não a vida se submete à economia. Então, a gente às vezes cai na esparrela da oposição entre defender a economia e defender a vida. Não se trata disso, né? Trata-se de se colocar a economia a serviço da vida, e não a vida a serviço da economia. E eu acho que a gente tem que pensar isso em todos os níveis de ensino, desde a escola dos pequenos, né, até a pós-graduação. Parabenizo muito vocês por essa iniciativa. Eu acho que essas lives, elas são, assim, uma ação militante muito importante, e torço mesmo para que vocês continuem fazendo essas lives, e quando começarem a empreender a luta, né, pela reivindicação de cotas para negros e negros no programa de pós-graduação em educação de Rio Claro, contem com o meu apoio, desde já, né, e vamos juntos aí, todas as lutas que a gente tiver que lutar. Obrigada da oportunidade, viu? É um privilégio ter vocês aí na minha vida. Obrigada. Também agradeço muitíssimo, uma grande satisfação participar desse debate, muita qualidade, Áurea, muito bom te ouvir também, mediação da Thelma também, introdução, fiquei muito satisfeito, muito honrado, fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento, né, ter essas aproximações. Eu acho que os desafios, né, são muitos, né, mas a gente não pode só contemplar essa situação, eu acho que isso aqui deve servir de um impulsionador, né, para a gente transformar essa realidade, isso é fundamental, né, não dá para a gente se contentar com essa realidade desde as nossas condições, né, de pesquisa, estudo, que a gente enfrenta cotidianamente, mas a condição, né, da classe trabalhadora, da maioria da população, né, em geral, agravada nesse contexto, né, de crise sanitária, econômica e política, né, e sempre nas crises do capitalismo ela, né, vem demonstrar profundo caráter desigual da nossa sociedade, né, enquanto os problemas atingem muito desigualmente, né, a toda a sociedade, né, e nós temos uma ciência ainda muito limitada, né, na sua capacidade de enfrentar esse processo, né, a pandemia é muito didática nisso, né, colocando para nós aí a dependência, né, de exportar, de importar, né, respiradores, componentes para respiradores, quando a gente, né, faz uma patente nacional para produzir, mas os componentes essenciais são de fora, né, quando a gente tem que importar máscaras, equipamentos de proteção individual em geral para os trabalhadores da saúde, isso demonstra o profundo grau, né, de afastamento que a gente tem da nossa realidade, da nossa condição de desenvolvimento,
né, quando o Sistema Único de Saúde, extremamente precarizado por essas políticas neoliberais, né, pelas políticas capitalistas, né, cria uma condição também de profunda desigualdade de enfrentamento, né, a Covid, né, os infectados, né, as condições que tem de tratamento são muito desiguais, né, enquanto a gente presencia também no mundo, por outro lado, uma esperança, né, o levante aí antirracista, né, que é resultado também, né, que é uma luta contra o extermínio da população negra, né, esse traço do racismo, que não é um traço só do Brasil, é um traço do capitalismo, né, o capitalismo ele nasce, se ergue, se desenvolve, né, enquanto a gente tinha aí o desenvolvimento da ciência moderna acoplado com o desenvolvimento do capitalismo, né, na Europa, né, isso era sustentado pelo trabalho escravo, pelo tráfico de negros da África, né, para as colônias na América Latina, né, e até mesmo para alguns países na Europa. Então, isso é muito imbricado, né? Então, essa perspectiva de desenvolvimento no capitalismo, da perspectiva da ciência e tecnologia, ela é muito limitada, né? Porque ela só pode ser realizada, ela só pode ser aplicada quando ela gera lucro, né? Quando ela subordina a exploração do trabalho, quando ela reproduz esse sistema. Né? Eu acho que hoje, né, é um dia especial, inclusive, para fazer uma live como essa, porque de um setor que é muito precarizado, como os entregadores de aplicativo, organizando uma paralisação nacional, dando um exemplo em muitas cidades do país, conseguindo fazer uma greve, a meu ver, vitoriosa, né, demonstra para nós que é possível lutar, é possível nos organizarmos, né, e isso passa para quem está assistindo aí organizar, criar APGs nos seus espaços, né, passa para os companheiros e companheiras de Rio Claro fortalecer a APG aí, passa para a gente participar do Congresso Nacional da NPG, fortalecer essas disputas na NPG por um projeto de classe, né, por uma outra pós-graduação, por uma outra ciência e tecnologia, né, sem perder de vista, acho que como a área muito bem pautou, né, a questão do assalto ao poder, né? Não é possível uma outra pós-graduação, não é possível uma outra educação, não é possível uma outra sociedade sem a gente ter essa perspectiva da necessidade de ação, que eu tenho lido, né, que é um físico, José Leite Lopes, né, que aprendeu aí, ele era mais, né, para um nacionalista, um democrata, um defensor da criação de uma ciência voltada para o país, do que um marxista, mas ele aprende ao decorrer da história de vida dele os limites dessa realização dentro do país. Né? E aí, em um dos textos dele, já nos anos 80, ele coloca as questões, né? Que ciência e que cultura, para qual projeto de sociedade e em qual mundo? O objetivo da ciência e da tecnologia é libertar o homem e a mulher ou criar um mundo governado pela repressão dos poucos ricos sobre os muitos pobres? Precisamos trabalhar a libertação de todos os homens e mulheres, em todos os lugares, para que a ciência consiga, enfim, realizar sua vocação de universalidade e transformar-se em um patrimônio da humanidade. Ela não pode, e aí para finalizar, restringir-se ao ganho de poucos e ao interesse de poucos. Eu acho que isso faz parte da luta dos pós-graduandos, isso deve ser um impulsionador para as nossas lutas, das mais imediatas, né, às mais avançadas e políticas. É isso, uma boa noite, novamente agradecendo muitíssimo a Áurea, a Thelma e a todos e todas que acompanharam. Obrigada novamente. Então, a gente encerra aqui. Pode ter certeza que a APG de Rio Claro estará nos congressos da NPG, nas discussões dos pós-graduandos, em nível nacional também, não só no nosso município. Muito bom você ter lembrado e dado apoio aqui na nossa live dos entregadores dos aplicativos, que hoje é um dia muito importante, né? A gente acompanhou desde cedo, e foi bem grande, deu esperança, né, de ver todo esse movimento. Então, obrigado por ter levantado, por ter colocado o apoio também aqui na nossa live. Então, a gente finaliza. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima, então. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.